Então, aqui está o corpinho da Salomé. Eu escolhi esse tom de telha para fazer a calcinha dela. Aqui é a minha troca de cor. Eu não me importo com o degrauzinho, tá? Mas eu sei que tem gente que se importa e tem um truquezinho para amenizar esse degrauzinho da troca de cor. Eu vou deixar aqui na descrição da aula, a aula sobre isso. Então, a perninha vai até a rodada de número 62. A rodada de número 63 é uma troca de cor. E os pezinhos precisam ser separados, porque a gente vai precisar reorganizar os pontos no laço mágico e não dá para fazer isso com os dois de uma vez, sem ter que tirar todos os pontos da agulha. Então, é mais fácil trabalhar um de cada vez do que ter que tirar todo mundo depois e colocar todo mundo novamente na agulha reorganizados. Então, é só passar os pontos por um fio de segurança e cortar com uma sobra. Corta com uma sobra confortável, igual eu fiz nesse pezinho aqui. Não corta com um fio muito pequenininho, igual aconteceu aqui nesse outro pezinho, para ficar mais fácil o acabamento. Então, agora nós vamos fazer a rodada 63 e ela já é com a cor nova dos pezinhos, tá? Eu vou puxar minha agulha de trás. Vou pegar aqui o meu pontinho, como se fosse fazer um ponto meia. E já vou laçar com a cor nova. E vou trabalhar assim por toda a volta, todos os pontos da volta do laço mágico. A rodada é uma volta completa no laço mágico. As duas metades. Esse é o meu fio que vem do novelo e esses são as duas pontinhas. Eu vou amarrá-las. Amarre-as com os pontos na agulha, tá? Para eles não ficarem muito apertados e você conseguir trabalhar eles depois. Os nozinhos podem ser bem apertadinhos. Posso tirar aqui e com a ponta da tesoura eu vou guardar eles aqui dentro dessa parte aqui já tecida. Se o fio fosse muito comprido, eu cortaria um pedacinho para guardar aqui. Agora volta a agulha. Essa é a frente do meu trabalho. E para eu não me perder, vou colocar um marcador. Então, toda vez que esse marcador estiver aqui na frente, para mim, virado para mim, e na direção da ponta das agulhas, é que eu dei uma volta completa no laço mágico. A rodada 64 pede para fazer 3 pontos meia. Então, eu vou fazer 1 ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia. Depois de fazer os meus 3 pontos meia, a receita pede um KLL. O KLL eu vou levantar a perninha esquerda do meu segundo ponto abaixo da agulha, né? Então, eu tenho aqui os pontos na agulha, primeiros pontos abaixo da agulha, segundos pontos abaixo da agulha. Essa perninha do lado de dentro é a perninha direita, essa perninha aqui é a perninha esquerda, sendo que o ponto é um Vzinho, né? Então, eu vou levantar a perninha esquerda e vou colocá-la na agulha, sem torcer, sem nada. E vou tecê-la em ponto meia. Fiz um aumento. Lembra que eu tinha 3 meias? Agora eu tenho 4 meias na minha agulha. Em seguida, ele pede um KRL. O KRL é que eu vou levantar a perninha esquerda do ponto da frente. O KLL é feito no ponto que já foi trabalhado e o KRL é feito no ponto que ainda não foi trabalhado. Eu vou levantar a perninha da frente, do ponto logo abaixo da agulha. Vou colocar ele na agulha, com cuidado para não escapar o outro ponto. E eu vou tecê-lo também
em meia. Os próximos 3 pontos também serão em meia. E aqui atrás do laço mágico, todos os pontos serão em meia. Nos pezinhos da ovelha, a Salomé só tem aumentos na parte da frente. A parte de trás é sempre trabalhada em meia. A próxima rodada, que é a rodada de número 65, é uma rodada somente em pontos meia. Fiz a rodada de número 65, que é somente em pontos meia. Agora eu vou para a rodada de número 66, que é semelhante à rodada 64. Só que em vez de 3 pontos meia antes do aumento, nós vamos fazer 4. 4 pontos meia, vou repetir o KLL. Vou repetir o KRL no próximo ponto. E finalizar os meus últimos 4 pontos em meia. Metade do laço, vou virar. E todos esses pontos aqui de trás serão trabalhados em meia. A próxima rodada de número 67 também é todinha somente em pontos meia. Prontinho, acabei a rodada de número 67 e é assim que estamos até agora, com mais pontos de um lado do que do outro. Agora nós vamos fazer nossa última rodada de aumentos aqui, que é a rodada 68, e vão ser 5 pontos meia. Vou repetir o KLL. Vou repetir o KRL. E trabalhar todos os outros pontos em meia. Tanto os pontos finais aqui, deste lado do laço, quanto os outros pontos do outro lado do laço. A partir daqui, todos os pontos serão em meia. Da rodada 69 até a rodada de número 72, todos os pontos são em meia. Lembrando que uma rodada é a volta inteira no laço mágico, tá? E fica assim o pezinho depois de finalizar a rodada de número 72. Dos 2 aumentos feitos em seguida, fica esse ponto meia sobressalente aqui. E é um detalhe que eu acho muito bonitinho aqui no pezinho dela. E a parte de trás fica lisinha, então ele vai ficar protuberante assim para frente. Então, eu tenho pontos desiguais aqui na minha agulha. Agora eu vou reorganizá-los para conseguir finalizar. É só puxar aqui todo mundo e dividir novamente. Eu tenho um total de 18 pontos aqui. Só que se eu dividir igual, eu vou ficar com 9 de cada lado, então eu vou ter que passar um ponto para fazer
a finalização com 2 pontos juntos vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, eu divido 10 de um lado e 8 do outro. Então, é assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Pronto. Agora, a rodada de número 73 são 2 pontos juntos por toda a volta. Em vez de fazer um ponto meia só, eu pego 2 de uma vez. Finalizei a rodada de 2 pontos juntos. Agora eu vou cortar o fio com uma sobra. E eu vou passar esse fio por dentro dos pontos para finalizar o pezinho. E ficou assim o pezinho. Não preciso fechar ele agora, que eu vou colocar enchimento nele depois. Agora eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Vou colocar os meus pontos na agulha. A ponta da agulha tem que ficar virado para o centro do corpinho, tá? Coloquei os pontos, agora eu vou tirar o meu fio de segurança. Uma coisa que tem que prestar atenção antes de começar a fazer o segundo pezinho é que as duas frentes vão ficar para o mesmo lado, para não fazer um pezinho virado para um lado e um pezinho virado para o outro, tá? E agora é só emendar o fio e repetir a mesma sequência que nós fizemos aqui nesse primeiro pezinho. E é assim que ficam os 2 pezinhos depois de terminados. Não precisa fazer o arremate agora, depois a gente coloca o enchimento no corpinho como um todo. E fica muito bonitinho esse detalhezinho aqui na frente.